No meu último vídeo eu citei um termo em inglês o qual muita gente pode acabar não tendo conhecimento de seu significado. Por isso eu comecei a abrir uma seção aqui no canal que é simplesmente explicando o vocabulário de alguns termos que eu possa vir a utilizar nos próximos vídeos. É exemplo de explicar o que é uma Mary Sue, o que é o Power Creep, o que é um retcon, o que nos leva ao vídeo de hoje. Retcons são a abreviação do termo Retroactive Continuity, que é a alteração de termos estabelecidos com base na necessidade da obra naquele momento. Os retcons são comuns na ficção e principalmente em histórias em quadrinhos publicados por grandes editoras, como o caso da Marvel ou da DC. A longa história dos títulos populares e o grande número de escritores que acabam escrevendo esses personagens faz com que seja necessário fazer alguma clarificação ou revisão. Mas claro, os retcons não são exclusivos de histórias em quadrinho, tanto que eu utilizei como exemplo o próprio Dragon Ball no último vídeo. Mas é inegável que os retcons acontecem muito mais em histórias em quadrinhos do que em mangás em si, por conta de que ao você escrever uma história em quadrinho, você não é dono do personagem, e por conta disso você nunca vai conseguir colocar 100% da sua visão artística, e você não vai conseguir construir bases para alguns eventos que você queria que acontecessem no futuro desse personagem. E claro, os motivos pelos quais um retcon pode ocorrer são principalmente para acomodar alguns aspectos em sequências e outros trabalhos derivados que não seriam plausíveis com as regras estabelecidas na narrativa original, como eu citei no meu vídeo anterior. Mas claro, nós não podemos confundir um retcon com uma errata. Um retcon serve muito mais para resolver um problema narrativo do que um problema prático. Uma errata é mais uma questão de você responder a algo que não é coerente no momento. Como por exemplo, em Jujutsu Kaisen existe uma errata mais recente, a qual o Gege Akutami se desculpa por causa que o Kusakabe utiliza o domínio simples de uma forma que o domínio simples não poderia ser utilizado. E por conta disso ele apenas corrige os diálogos, não é algo que afete a narrativa em si, e sim uma correção de um momento passado. Um retcon é mais uma questão de narrativa, aquele ponto da história não está bom, então eu irei mudar. Pelo que eu posso citar de retcon que seja fácil de entender é nos quadrinhos do Batman, na aparição do Capuz Vermelho. Em nenhum momento isso havia sido planejado para que o Jason Todd retornasse, porém foi um retcon que ajudou a explorar mais do conflito com o Bruce e dar uma profundidade e uma lore ainda maior para um personagem que começou sendo apenas uma cópia do Dick Grayson. E é por causa disso que retcons podem tanto ser positivos quanto negativos. Um retcon pode ser muito bem utilizado, como também pode ser muito mal aproveitado. Agora, trazendo isso para o mundo dos animes e relacionando a Dragon Ball, nós podemos dizer que é um exemplo justamente negativo por conta de que Dragon Ball Super ter colocado esse retcon foi simplesmente uma limitação para que o Vegito não solucionasse tudo por conta desse retcon, o que torna inútil a dança Metamoro por causa que é necessário você aprender totalmente a dança para que você consiga utilizar ela com perfeição, enquanto a fusão com brinco é mais poderosa e tira a possibilidade de que haja consequências reais, além de ter uma duração maior, sendo a do Gogeta de 30 minutos e a do Vegito de 1 hora. Mas Dragon Ball nem sempre foi um mau exemplo em relação a retcons. Dando o exemplo de retcon que não foi planejado, mas encaixou muito bem, é a revelação de que Goku e Piccolo são aliens, que apenas expande a lore de ambos e permite com que algo seja muito melhor explorado, que nós tenhamos uma expansão no mundo de Dragon Ball que fez com que a série se tornasse tão boa quanto nos lembramos. O critério para saber se um retcon é positivo ou negativo é se ele se contradiz com algo anteriormente estabelecido e se ele não é simplesmente uma ferramenta conveniente do roteiro que quer forçar certas situações e acaba gerando algumas contradições dentro do próprio enredo. Na maioria dos casos, o retcon acaba piorando a trama, mas não é necessário totalizar. Os melhores retcons são aqueles que não trazem vantagens para os protagonistas, e por causa disso, não sacrifica a trama, e sim apenas permite com que ela se expanda.